Estamos começando mais um GiversCast, diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e esse estúdio aqui fantástico de podcast para você vir gravar os seus conteúdos. Imagina só, gente, a tua empresa, o nome dela talvez com cast no final, um pod talvez no início. Acho que ia ser bacana, né? Um podcast exclusivo teu aí da sua empresa. E se você quiser, não precisa gravar toda semana. Você pode fazer um episódio por mês, usar os recortes que tá em alta para bombar nas suas redes sociais. Por falar em recorte em redes sociais, a gente tem um perfil chamado GiversCast lá no Instagram. Vai lá que você vai ver um monte de recortes de pessoas que já passaram por aqui, bastante coisa bacana. Não esquece de seguir lá também. E aqui no YouTube, olha, aquela moral, curte o vídeo aí pra nós, pra gente poder chegar em mais pessoas. E não esquece também de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Tem um sininho aqui, ó, ativa as notificações para que você fique sempre ligado o que tá chegando aqui no GiversCast. A gente tem sempre dado dicas bacanas, trazido empresários de alta relevância aqui da região da Tríplice Fronteira, que tem cases de sucesso, que tem uma história, uma trajetória bacana, que passou por alguma situação que provavelmente pode contribuir muito aí na sua empresa também. Ah, eu não pensava dessa forma. Olha só como que aquela imobiliária está fazendo. Olha só como que aquele consultor está fazendo. Olha só como que aquela empresa de tintas está fazendo. E aí você pode modelar, fazer o benchmark aí para sua empresa, né? Porque nem tudo se cria, muitas vezes se copia ou se melhora, não é mesmo? Então, hoje nós vamos contar uma trajetória de sucesso, nós vamos falar com uma empresa renomada no ramo de imobiliárias aqui de Foz do Iguaçu. E eu queria que você já comentasse aqui embaixo, marcasse, sei lá, mandasse esse vídeo para quem você conhece, que é investidor, que está dentro desse meio imobiliário, porque hoje realmente é uma empresa que eu admiro muito, particularmente aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E, salvo engano, acho que foi a primeira imobiliária de Foz do Iguaçu, a mais antiga imobiliária de Foz do Iguaçu. Se você não sabe qual é, tá querendo saber ainda qual é, a gente vai falar com o Pedro Lobato, da Lobato Machado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Cristiano. Agradeço aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Acredito que vai ser um podcast de muito network e aprendizado com a gente também. Exatamente. A gente está aqui sempre... Uma coisa que eu sempre falo, Pedro, que todo convidado que vem no Givers, ele vem para falar um pouquinho da história, da trajetória, mas a gente acaba aprendendo com ele, né? Sempre... o GiversCast acaba sendo muito didático para mim, né? Aprendo novos negócios, aprendo formas de negócio diferente, né? E aí eu já vem o nome Pedro Lobato Machado. Você faz parte então da família que hoje tem o nome da empresa, né? Sim, sim. Na verdade, hoje eu faço parte da terceira geração, né, que está acompanhando aí a trajetória da Lobato Machado. Um pouquinho da Lobato. A Lobato foi fundada pelo meu avô, Sérgio Lobato Machado, em 1976. Meu pai com a minha tia, cunhada dele, vieram a tocar a empresa. Hoje são os sócios proprietários da empresa, da Lobato. E eu e o meu primo, João Lobato, a gente está aí nesse processo há um bom tempo já, aprendendo e acompanhando essa trajetória. Então, já tem uma bagagem um pouco estabelecida aí no mercado. Que legal. O bacana é que a gente está vendo também esse processo de transição acontecendo de novo, né? De geração para geração, você e seu primo se qualificando para um dia, de repente, tomar as frentes também da empresa, né? Pedro, vamos lá, mas antes de a gente falar da Lobato, antes da gente falar daqueles investimentos legais que a gente sabe que a Lobato Machado tem para propor aí para os clientes e investidores, a gente quer saber quem que é o Pedro. Eu sei que talvez você sempre esteve ligado indiretamente a esse meio imobiliário, né? Mas conta um pouquinho de você. Quem é o Pedro Lobato? Então, Pedro Lobato, ele é um jovem de 24 anos, né? Sou estudante de engenharia civil, corretor de imóveis há quase 2 anos, estou no meio da imobiliária há quase 5 anos, mas também cresci desde pivete até hoje em dia no ramo imobiliário, né? Acompanhando meu pai, acompanhando minha tia, enfim. Na verdade, a gente está aqui para aprender todo dia, né? E eles são duas fontes, assim, que a gente gosta de estar junto para
para crescer mais. Acaba sendo uma fonte de aprendizado, uma fonte de inspiração também, né, Pedro? Porque assim, a gente imagina, né, que a responsabilidade de trazer o legado que o seu avô criou, hoje sobre as responsabilidades deles, né? Realmente deve ser É muito, gratificante, gratificante, deve ser uma grande responsabilidade também, com né? certeza, De dar sequência nesse legado, né? com Porque certeza. quando a gente fala do nome Lobato Machado em Foz do Iguaçu, a gente entende que realmente é uma empresa séria, que é uma empresa de confiança, que é uma empresa de tradição. E aí você repassar isso daí para frente, você trazer isso daí como uma herança, né? Essa responsabilidade. E você ter que dar continuidade nisso daí para que o nome continue sendo marcante, eu acho que realmente é muito forte, né? Mas, hein, Pedro, com o passar dos anos, esse mercado ele vem mudando, né? Ele vem se inovando, ele vem se transformando. Foz do Iguaçu, principalmente, está vivendo uma ascensão aí imobiliária. Talvez eu possa dizer até que aqui a região sul, né? A gente tem Santa Catarina, que está bombando. Antes mesmo da gente começar, a gente estava falando um pouco de lá. E Foz do Iguaçu com essa crescente do turismo. O que você nota, Pedro, que tem mudado? O que transformou de lá para cá, claro, da fundação você não vai saber, mas o que você tem visto da época que você começou a tomar conhecimento e consciência desse mercado que vem mudando? O que você acha que está mudando nesse mercado? Na verdade, assim, o que mais tem mudado, pelo menos desde a época que eu acompanho meu pai, ó, e tudo mais, é a parte da tecnologia, ou seja, tudo ficou muito rápido, você tem que responder todo mundo muito rápido, você tem que resolver tudo muito rápido. A gente não, hoje em dia a gente não tem mais uma exclusividade com o cliente. Esse mercado acabou se prostituindo um pouco nessa situação, mas eu acho que a aceleração você não tem mais tempo para respirar. Acho que em muitos negócios, né, isso Sim, acontece, muito por conta do nosso telefone, que tá exatamente, muito cara. fácil, né? Infelizmente a gente é bombardeado por informação O todos tempo os todo. dias, né? E aí a gente vai dormir com aquela sensação de que, nossa, acho que eu não fiz tudo que eu precisava ter feito, É. né? De tanta informação, de tanta demanda que vem. Que meu avô falava que antigamente você atendia 4 clientes no dia e assim, tava perfeito. Hoje em dia, em uma hora a gente atende 10 pessoas Uhum, facilmente. Então, exatamente. assim, isso acaba cansando um pouquinho mais, Aham. mas faz parte. A demanda e a tecnologia fez com que isso acontecesse. E muitas vezes são especuladores, né? E assim, questão de momentos que você viu dentro da imobiliária que foram marcantes, que foram assim, nossa, esse momento foi bacana, foi legal. O que você acha que foi mais marcante aí dentro da trajetória da Lobato Machado? Bom, vou falar de momento financeiro. Uhum, O que eu vi não foi marcante, ah, positivamente por um lado e negativamente por outro, né? A pandemia acabou marcando todo mundo, né? Por um lado bem negativo, né? Claro. Mas, em compensação, as pessoas que tinham dinheiro guardado, tinham dólar, trabalhavam no Paraguai, acabaram tirando esse valor do banco e aportando muito aqui na região de uhum. Foz do Iguaçu. Principalmente é a região que eu mais tenho contato. Então, eu vi que foi um momento muito marcante financeiramente, porque todo mundo queria tirar dinheiro do banco e comprar um imóvel, Uhum. mas, consequentemente, foi um momento marcante negativamente para a sociedade em Sim, geral. sem dúvidas. Nesse período, Pedro, os imóveis, eu não acompanhei ali essa época, mas os imóveis tiveram uma ascensão de valores, Na verdade, assim, foi um pouco instável o Uhum, mercado. Muitas pessoas, igual que é crise, né? Muitas uhum, pessoas tinham dívidas que não conseguiam pagar e esses uhum, imóveis vendiam mais baixo. E quem tinha dinheiro acabava comprando. sim, É a época que quem tem dinheiro faz dinheiro. exatamente. Infelizmente, essa é a máxima do mercado, no mundo É. dos negócios, né? Essa situação me lembrou muito um grande empresário, um multibilionário,
da década de 30, que era John D. Rockefeller, e ele falava que justamente no período de crise, que é onde se faz riqueza, Com né? certeza. Só que, infelizmente, alguém tem que... Sai perdendo. Alguém sair perdendo dentro dos mundos dos negócios. Mas é a máxima do mercado. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Tecnologia, Pedro. Você mesmo falou, a tecnologia tá massacrando. Ela vem sem dó e hoje a gente tem que fazer 10 atendimentos ali em menos de uma hora, muitas vezes. Como que a Lobato Machado ela tem se posicionado dessa realidade, dentro dessa globalização? Hoje a gente tem inteligência artificial, tem as próprias redes sociais estão numa maneira louca de se ver, né? Como que a Lobato Machado tem se posicionado diante dessa realidade digital? Na verdade, assim, a Lobato tá todo mundo se adaptando, né? E isso é uma coisa que a gente vem se adaptando atualmente, que é parte de marketing, comunicação, a parte que você falou da inteligência artificial, é uma coisa que a gente já estuda também, em acrescentar nos atendimentos, pelo menos o atendimento primário aos clientes. A gente vem estudando para acompanhar esse ritmo, porque quem não acompanha, cara, vai ficando para trás e vai perdendo mercado, Uhum. perde espaço. É aquela velha máxima. Outro dia que eu comentei, né? Que a Kodak que criou a câmera digital, mas ela não acreditou no próprio projeto, né? E cadê a Kodak, né? Sumiu dentro desse Não mercado. acompanha, né? É. A Nokia, que antigamente tinha aqueles tijolões, né? O 6120, quem nunca teve, né? Que jogava lá o joguinho da minhoquinha, inclusive, né? Era aparelho celular da época lá do GSM, lá que também era os top 10 ali do mercado, né? Ele, a StarTAC, Motorola, né? E hoje, Não acompanha, né? cadê? Não acompanhou o mercado. Se você tiver fora do jogo, realmente o mercado é jogo de gente grande, né? Se você não se preparar, não se antever o que está acontecendo e não implantar essas novas tendências no teu mercado, infelizmente, hoje você tá, mas Amanhã não dá para dizer que amanhã ou depois você permaneça. tem muitas imobiliárias novas que vêm de 2, 3 anos para cá, que elas estão gigantes já, porque investe muito em marketing, investe muito em propaganda, investe muito no atendimento. E se você não atualizar de fato, é igual você falou, tem a Nokia, tem Motorola, que eram empresas, o BlackBerry, antigamente, Uhum, que eram empresas de alto padrão que não acompanharam o mercado e fica para trás. exatamente, exatamente. E há quem diz que nós estamos passando por uma crise, né? O É... momento não é dos Não é dos melhores. melhores. Então, assim, da mesma forma que vão ter oportunidades para quem tem valores guardados, também é uma oportunidade de você falar, olha, agora eu tenho que realmente acelerar mais na subida, Isso aí. né? Porque tá mais difícil e tal. E tem muitas empresas, muitas pessoas que falam, pô, tá, o negócio tá ruim, tá difícil, e daí vai parando, vai estagnando, vai, né? Ficando, entrando num estado de timidez do mercado. Meu amigo, teu concorrente não vai ficar tímido, não. Essa é a questão. Difícil tá para todo Todo mundo. mundo. Todo mundo tá passando Uhum. dificuldade, a crise tá para todo mundo. Hoje no mercado, o mercado imobiliário é igual uma bolsa de valores, ela tem altos e baixos. Isso é normal em qualquer ramo. E hoje a gente está realmente numa situação de momento financeiro do Brasil muito ruim, né? Tanto que os investimentos hoje em bolsa de valor estão tão bons quanto 2013 foi, na época Uhum. da Dilma, que é a hora que tem que injetar dinheiro na bolsa para você ganhar valor. Uhum. É a mesma coisa para o ramo imobiliário. A gente está passando por uma crise, está com dificuldade, mas é a hora de você buscar injetar dinheiro em tráfego pago para achar cliente, porque tem gente que vai comprar e Uhum. tem gente vendendo. Se não aqui, tem gente vendendo em Santa Catarina, como a gente tinha conversado. Uhum. Fui para Santa Catarina agora, tem muito negócio acontecendo. São É. Paulo, Rio de Janeiro. Então, não dá para parar, Uma coisa que eu costumo dizer também, o dinheiro tá rolando. com E se ele certeza. não tá rolando no teu bolso, tem alguma coisa Tá errada. rolando o bolso de alguém. Tá rolando no bolso de alguém, né? Pedro, como que é o comportamento hoje do investidor ou do comprador propriamente dito?
Tem coisas que ele valoriza hoje que antigamente não se dava Tanto valor de tanto fato. valor de fato, tanta importância. Ah, eu preciso que o imóvel tenha isso, isso, isso hoje. Ou que não precisa nem ter. Eu acho que o que mudou muito de antigamente para cá é o tamanho do imóvel. Uhum, Antigamente você via apartamentos muito grandes com 180, 200 metros quadrados de área privativa e hoje você vê apartamentos com 60, 50. Tem apartamentos sendo vendidos hoje em Foz do Iguaçu com 33 metros quadrados. O perfil mudou muito. Hoje em dia já é mais difícil você ter uma pessoa registrada e contratada para trabalhar diariamente na tua casa. Não é uhum, qualquer pessoa que consegue. uhum. Antigamente tinha uma facilidade muito maior. Ou seja, você tem que demandar mais tempo limpando o teu apartamento. Tem que demandar mais tempo no teu trabalho. Então, assim, essa praticidade de pegar um apartamento menor tem sido atendida hoje em dia. Sim. E também o modelo de família brasileira tem mudado, Com né? certeza. Antigamente as famílias, provavelmente se você aí tem entre 50 60 anos, aí eu pergunto, quantos irmãos você tem, né? No mínimo No 3. mínimo três, né, Pedro? E a galera aí que vem na década de 80 para cá, que é nascido na década de 80, que hoje é pai e tudo mais, não pensa em ter mais de três, né? É Não. dois, três já é... Três já é. Quando a pessoa fala, nossa, tem três. Meu Deus, cara, como é Como que é que você você faz? consegue? Como Como é é que que você você paga as faz? coisas? É. Então, hoje em dia é 1, 2 filhos, e querendo ou não, Aham. isso diminui. Então, por isso que uma suíte e um quarto hoje é muito comum. Sim. Suíte do casal, o quarto do bebê. Uhum. Uma suíte de 2 quartos Tá excelente, já né? tá num perfil já um pouco acima. Aham. 4 dormitórios para cima já começa a ser muito difícil de achar. Exatamente. É. Antes a gente via famílias aí com sete filhos. Eu mesmo, minha, eu sou de uma família que eu tenho mais cinco irmãos, então somos em seis, Então, e eu já né? sou em 2, eu e mais É. um. Então, Já começou a mudar a mentalidade já ali, muda já, né? né? Então, o modelo de busca, o modelo de necessidade das famílias também vem mudando, né? E dentro desse contexto, como que é feita a transição entre as gerações dentro da empresa, Pedro? Há um processo estruturado que vai, que você já está ganhando conhecimento, que seu primo está ganhando conhecimento também. Como que... Na verdade, eu acho que é uma forma mais orgânica, assim, não é Uhum. muito programado, planejado, né? Mas a gente sabe já dos interesses dos nossos pais, Uhum. né? Quer viajar para as Bahamas e deixar vocês cuidando das É coisas? mais ou menos isso, né? Querendo ou não, eles trabalham muito, Imagina. né? Dedicam muito tempo da vida deles pro trabalho. Então a gente sabe que uma hora começa a cansar, uma hora começa a se esgotar. Uhum. E querendo ou não, uma hora eles querem dar atenção para eles, Claro. né? Eu acho que esse é uma filosofia de vida que todo empresário deveria ter, né, Pedro? Olha, eu quero trabalhar até meus 50 anos. E depois, meus filhos que continuem, que dê sequência no que a gente conseguiu construir, né? Exato. Porque senão, qual é o verdadeiro sentido da vida? Só trabalhar? Não tem Não porquê, tem né? porquê, né, cara? Meu pai, ele é uma pessoa assim que eu me inspiro muito nele, Uhum, né? Ele é muito, ele tem uma ética que eu acho muito legal. Ele, a reta dele é reta, não faz curva. uhum, E eu aprendi muito com ele. Hoje, quando eu vim para Foz do Iguaçu novamente para trabalhar na Lobato Machado, ele era uma pessoa muito corrida, se estressava bastante, juntava toda o estresse para ele. uhum, E hoje em dia eu já vi que ele já começou a distribuir esse estresse, uhum. né? No sentido de distribuir Delegar. tarefas. É algo que todo mundo precisa todo dia praticar e aumentar mais, né? Essa delegação de tarefas, mas eu vejo que hoje ele já é mais tranquilo, ele já é mais paciente. Antigamente ele era um pouco mais estressado e corrido, então assim, eu vejo que essas coisas vão mudando e eu tô aqui, né, e quero ajudar ele o tempo todo, para que ele tenha menos estresse possível e acabe conseguindo descansar mais. Que legal. Você estava falando de delegar, olha aqui, eu já até separei um livro aqui muito bacana, que eu gosto muito, que é a Tríade do Tempo de Christian Barbosa. Ele fala sempre que quando você está no operacional,
no estresse, como você disse, Uhum. você não consegue ter tempo para olhar para o estratégico Sim. e, quiçá, para o tático da sua empresa. Você fica só correndo, apagando incêndio, Uhum. né? A partir do momento que você consegue a técnica e a maestria de delegar, dividir o estresse, aí sim você consegue olhar a sua empresa um pouco mais de cima e ver onde é que tá as falhas de verdade. É que não é fácil também, né, Cristiano? Assim, Não. porque quando a gente... Bom, você é proprietário da sua empresa. Quando você coloca a mão na massa, você sabe Uhum, que você faz seu trabalho decente, que você não vai deixar falhas, aberturas, rachaduras. uhum, E quando você acaba delegando essa função para outras pessoas, às vezes não tem feedback. uhum. Querendo ou não, você precisa saber das coisas. Às vezes não tem um trabalho bem feito, bem executado. Então, acho que no começo isso era um ponto que ele pegava. Ele fazia um trabalho muito bom, Uhum. faz, claro, né? Mas ele... E ter a garantia e a segurança que outras pessoas vão fazer com o mesmo trato, né? Exato. Com o E mesmo aí, cuidado. hoje em dia, ele já... A gente tem uma equipe muito boa, muito bem estruturada na parte da alocação, venda, financeiro. Nossa, é perfeito. Então, a gente começou a delegar mais funções, Uhum. né? Então, querendo ou É, não, ajuda, processos estabelecidos ajudam, com né? certeza. Processos, pessoas e resultados. É isso que Exatamente. todas as empresas precisam. Tem processo estabelecido, tem pessoas treinadas e qualificadas que te dê tranquilidade, né? Para executar, Vai embora. com certeza o resultado vem. Pedro, Foz do Iguaçu tem passado por uma mudança incrível, né? A gente tem visto aí grandes obras acontecendo, a gente tem visto aí a chegada da Perimetral Leste, a nova ponte da integração, a nova aduana da Argentina, várias obras espalhadas pela cidade e a cidade crescendo ali em conjunto com a região leste da cidade. O que que você vê aí dentro desse cenário? Que a gente vai ter uma cidade mais horizontal, ou vai verticalizar a cidade? Hoje, os valores que estão operados em Foz estão num preço ok, no teu ponto de vista, com a realidade que a cidade vive hoje? Ou talvez a gente esteja vivendo uma bolha imobiliária? Então, na verdade, assim, Foz ainda tem muito espaço para crescer. Uhum, Muito espaço mesmo. Ah, eu vejo que hoje o que mais pode vir a se valorizar é realmente a parte da Perimetral Leste para cima, que é o corredor turístico, né? Hoje uhum. está sendo o Aquário, a Perimetral Leste, que inclusive a Perimetral Leste, eu não sei se você já chegou a dar uma olhada, hoje tem o nome do meu avô, Sérgio Lobato Machado. Sério, que legal. É, como ele teve a idealização da ideia da segunda ponte, Uhum, acabaram homenageando ele na Perimetral. que E eu bacana. acredito que dali para cima vai vir a valorizar bastante. Claro que a gente tem a Vila A, que é uma cidade à parte, né? Você tem tudo ali, tem a Itaipu também para lá para frente, Uhum, mas eu acredito que vai demorar um pouquinho para a cidade se verticalizar uhum, 100%, como é, por exemplo, Itapema, São Paulo, enfim, essas uhum, cidades aí com uma concentração maior de prédios. uhum. E quando a gente fala no perfil de investidor aqui da cidade, a gente está falando de famílias que crescem aqui e vão ter a casa própria ou são investidores de fora? Não, é um pouquinho de cada. A Uhum, gente tem, sim, o perfil da família que nasceu aqui, uhum, mas a gente tem um perfil muito forte de libaneses, pessoas que trabalham no Paraguai. uhum, Eu tenho uma cliente, inclusive que é uma das minhas melhores clientes, vamos dizer assim, que ela mora na Espanha e ela investe aqui em Foz do Iguaçu. uhum, Ela já comprou mais de 3 imóveis conosco, então assim, é um perfil para turismo aqui, uhum, para comprar, para fazer. Hoje tem vindo muito a construção de Airbnb, uhum, né, focado em Airbnb. Tanto aqui no centro quanto lá no bairro do Futuro, que é onde está a Unimed hoje em dia. Pontos estratégicos para Airbnb, porque é mais barato, né? Roda mais, tem uma sim, rotatividade maior na locação. E hoje, se tinha perguntado do valor de Foz do Iguaçu, a gente está numa bolha? A gente está começando, eu entendo, a uhum, inflacionar um pouquinho. Tá? Antigamente, obras que a gente via R$ 6.000 um metro quadrado, R$ 7.000 um apartamento. Hoje é 9, 9,5, uhum, 11, dependendo da situação.
Então, isso É porque tende assim, a ficar, não tem como. hoje, qual é o terreno mais barato de Foz do Iguaçu? Onde que a gente consegue um terreno aí mais, qual, no teu ponto de vista, qual é a região, qual é o valor mais Ah, acessível hoje para um terreno? a gente tem terrenos, por exemplo, ali no Nova Andradina, região da Nova Andradina, que fica entre a Vila A e a Vila C, Uhum, por 150, 170 mil. uhum. Tem terrenos mais baratos, assim, lançamentos direto com a construtora, mas não dá pra, Não, não vai não correr. baixa muito Não, disso, né, não tem Pedro? como correr muito disso. É, a gente realmente vê que, comparado ali, claro, 10 anos atrás era uma Não, outra realidade, né? Mas hoje eles estão praticamente o dobro de 10 anos atrás, ou mais. mas a gente, por exemplo, que a gente ia falar do corredor turístico nas Aham, cataratas. Há 10 anos atrás, você pegava um metro quadrado ali a 3 vezes, 4 vezes menos que é hoje. uhum, A gente tem amigos do meu pai que compraram chácaras ali por 1,5 milhão de reais, hoje ele não vende por 10. Então, querendo ou não, uhum. Entendi. valoriza. E aonde que você vê aqui em Foz do Iguaçu que vai chegar mais empreendimentos assim de alto padrão? Então, ainda o centro de Foz é um lugar que vai verticalizar muito. Que a gente Uhum. tem prédios, mas tem muito Prédio chão. antigo também, Tem né, muito Pedro? chão para você correr por ali. E Uhum. querendo ou não, o centro é centro, né? Centro de tudo. É fácil acesso para as cataratas, Paraguai, Uhum. Itaipu. Então, ali ainda é um perfil que vai crescer Perfeito, bastante. vai crescer bastante. Hoje, com a Lobato Machado, existe parcerias aí em lançamentos de condomínios, onde que a Sim, pessoa consegue comprar na planta por um valor diferenciado. com certeza. Nós temos... Bom, tem 3 empreendimentos que eu gosto de trabalhar bastante hoje, que é o condomínio Infinitus, que ele fica ali ao lado da Vila B. É um Uhum. condomínio excelente. Eu acredito que vai ser, se não o melhor, um dos melhores condomínios horizontais de Foz do Iguaçu. Uhum. É um potencial muito bom ali, principalmente para quem trabalha no Paraguai ou Itaipu. Um perfil bem legal. E apartamentos, eu gosto de trabalhar com o Unique Residence, que também está aqui no centro. Uma quadra e meia da Paraná, fica no Xavier da Silva. E o Urban Residence, que ele fica ali na frente do Senac, na Uhum. Marinha. Uhum. São 3 empreendimentos assim que hoje está na planta, né? Então, o Nick e o Infinitus, eles já estão já em andamento bem avançado de obra. E o Urban Fundação. Então, assim, são 3 empreendimentos bem legais para você se investir hoje aqui. E hoje, eu fazendo investimento num apartamento desse, ou num terreno, num condomínio fechado. Vamos olhar para os apartamentos que talvez fica mais fácil, porque já é Uhum. um imóvel pronto, né? Sim, Eu consigo tranquilamente tirar uma renda boa de Airbnb, com certeza. né? Com Que certeza. talvez supra o valor do meu próprio investimento, né? Com certeza. A parte do Airbnb, hoje o Urban é mais focado. O Uhum, Urban são apartamentos de 33 a 45 metros quadrados, focados para Airbnb. uhum. E o Nick já é um pouquinho maior, já é um perfil já mais para moradia ou alocação Esse recorrente. Urban, qual que é o prazo aí de entrega partindo de hoje? Quanto tempo É mais? 28. Então 28. tá próximo, gente, tá Não chegando. tá. É Não muito tá? rápido, né? Passa É, tudo muito rápido. E outra, hoje você compra um apartamento ali a partir. Tem que confirmar, mas a partir de 345 deve ter apartamentos ali disponíveis uhum. hoje. Para você receber daqui 3 anos, para pegar a valorização e ainda a rentabilidade para se pagar, então Realmente vale muito a vale a pena. pena. É um investimento trabalhando para você, né? Exatamente. E é essa forma inteligente de se investir muitas vezes, né, Pedro? Com Não certeza. é? Porque tem pessoas que também consideram, eu pago aluguel, muitas vezes. Mas quanto que você gastaria para ter um imóvel que você paga aluguel hoje? Será que se você pagasse o valor de parcela, você conseguiria? Não pagaria, mas se você tem para pagar aquele valor de parcela, continua pagando aluguel e faz investimento, Às né? vezes também, como eu passo para muitos clientes, eles querem sair do aluguel, você tem algumas opções, como consórcio. HS Consórcio muito forte, União Uhum, muito forte hoje em dia também aqui em Foz. Você tem o financiamento bancário. Financiamento bancário eu pago muito juros. Sim, você paga. Mas e o aluguel que você vai pagar e não vai receber R$ 1? uhum, Financiamento, claro, você às vezes começa numa parcela um pouquinho maior, mas as parcelas elas vão decaindo.
E você, se você vender no meio do caminho esse imóvel, você recebe um valor de volta. Exatamente. Então, A taxa de juros hoje de um financiamento, ela tá o quê para imóvel? na Caixa Econômica está em torno de 9 e uns quebradinhos. Bradesco já está em 10,5, 11. Se você considerar que o aluguel a taxa é de 100%, porque só vai, Exato. nunca volta. Hoje em dia o financiamento ele tá um pouquinho puxado por conta da Selic, né? Uhum. Querendo ou não, a Selic está muito alta, tende a ficar maior ainda e o financiamento, a taxa de juros acompanha isso aí também. Uhum. Olha, e para quem está começando no setor imobiliário hoje, quais são as principais lições que ela deveria ter por base aí? Qual que é o dever de casa que deveria começar a fazer, Pedro? Pro iniciante no ramo de corretor de imóveis, eu Uhum. acho que a principal tarefa é angariar imóveis. Uhum. A angariação de imóveis, ela é muito importante para você se estabelecer no mercado, né? Primeiro que você, querendo ou não, você não atua diretamente na venda. Se outro corretor vender para você, você já sai ganhando. Então, você não fica com dinheiro parado. Você cria muito relacionamento com pessoas, proprietários, Uhum. indicações. Então, assim, início vai angariar. O network dentro desse mercado, ele é tudo também, né? Fundamental. Olha, eu conheço um amigo que está vendendo um negócio, e eu conheço um amigo que quer comprar, É fundamental né? isso. Então, realmente, o network ele é muito importante, né? O Pedro também faz parte do BNI, né, Pedro? A gente já está junto nessa jornada lá também, de uma rede profissional de network. Eu queria até que você comentasse como é que está sendo o BNI para você nesse período que você está lá. Então, no BNI a gente tá junto, a gente é parceiro há 6 meses, talvez, um pouquinho mais. Olha, foi uma virada de chave muito boa. Primeiro porque o BNI a gente acaba saindo da nossa bolha de contatos, né? E era a minha intenção Uhum. primária, sair, ter relacionamento com outras pessoas que eu não conhecia e, claro, fazer negócios, né? Uhum. Hoje a gente fez essa semana passada com o Lelo, eu acabei fechando um negócio muito bom, inclusive foi no Nick Residência. Uhum. A gente fechou 2 apartamentos lá. Que bacana. Então, assim, foi minha primeira negociação, se pagou por alguns anos esse Uhum. meu investimento no No BNI. BNI. E é algo que não pretendo sair. É só ter mais relacionamentos, ter mais engajamento ali dentro e ir pra cima. Que bacana. Se você ainda não conhece essa rede de network profissional, pode comentar aqui embaixo. Eu quero conhecer o BNI, ou eu, ou o Pedro vai te levar Com como certeza, convidado, com para que certeza. você também tenha essa virada de chave. Olha, eu tô desde a fundação aqui em Foz do Iguaçu, que foi em setembro de 2021, né? De lá para cá foram grandes negócios também que aconteceram aqui para a RP Comunicação. E eu costumo dizer o seguinte, Pedro, para quem ainda não conhece o BNI, e se eu pudesse resumir aí numa simples frase, eu diria que o BNI é uma chave para abrir portas que sozinho eu não conseguiria abrir, É isso mesmo. né? Porque eu que sou da área da comunicação, eu fazia muito porta a porta. Eu ficava muitas vezes ali esperando ser atendido numa empresa 1 hora, 2 horas. Cheguei até a ficar 3 horas numa empresa para ser atendido, para receber o comunicado que aquele empresário, naquele momento, Não precisava. não poderia me atender, né? E quando a gente vai para uma visita, para uma reunião que é indicação, referência do BNI, a pessoa está te esperando, cara. Está te esperando com um cafezinho, com uma água. É o E famoso lead quente, né? exatamente, o lead quente. A pessoa realmente está te esperando. Olha, o Pedro falou que você viria. Muito obrigado por você tirar um tempo para vir aqui me atender. Exatamente isso. Então você passa a ser as pessoas passam a agradecer você por aquele tempo que você direciona a elas. É totalmente diferente. Se você está cansado aí de porta a porta, vamos pro Beni que a gente É vai isso aí. prosperar junto. É isso aí. Pedro, fala para nós aí, o que que a gente pode esperar do futuro da Lobato Machado? A gente vê uma trajetória fantástica, a gente vê já a empresa indo para a terceira geração, e o que que dá para esperar? O que que a Lobato Machado tem a oferecer aos próximos anos? Qual é o coelho da cartola que vocês têm aí para frente aí? Então, na verdade, assim, a Lobato tende sempre a crescer, né? Não é Hum. ideia ficar parado. Hoje a gente tem atuado também no mercado de Santa Catarina, né? Com um foco um pouquinho maior, que não era antigamente. Então, a gente já de Foz a Cascavel, tendo um foco principal até Medianeira.
E o litoral de Santa Catarina, Balneário, Itapema, Porto Belo, ali a gente começou nesses últimos 8 meses, mais ou menos, em parceria com uma outra imobiliária de lá, para atender esses clientes. Porque quem compra praia não é quem mora na praia, é quem mora fora dela. Exato. Então, hoje a gente tem parcerias muito boas e fortes ali, e a gente tem tentado direcionar esse foco para lá também. Que bacana, Pedro. E assim, se você pudesse deixar uma mensagem para os investidores, para as pessoas que estão buscando um imóvel para chamar de lar, o que você diria para essas pessoas hoje? Diria para vir falar com a Lobato Machado e que a gente vai resolver essa situação para você, com certeza. Que maravilha. Pedro, nosso bate-papo, ele termina, mas com aquele gostinho de... Quero mais. Quero mais, quero saber mais, né? Porque, assim, o mercado imobiliário, ele realmente, ele é uma caixinha de surpresa, né? Hoje não tem um imóvel que você busca, mas amanhã tem. Exato. E daí, amanhã mesmo, talvez já não tem mais, né? Exatamente isso. É muito volátil, é igual realmente o mercado financeiro, né? Para quem já fez day trade sabe como que é aquela loucura lá, né? Você pode perder a tua oportunidade num estalo de dedos, né? Então, assim, quer uma oportunidade imobiliária boa? Pega o contato do Pedro. Qual que é o teu número, Pedro? Meu número é 45 99154 8674. 99154 8674. 8674. Qual que é o perfil do Instagram para te achar também? Corretor Pedro Lobato. Perfeito. E assim, quer saber mais sobre o ramo imobiliário? Fala com o Pedro, pessoa extremamente boa de coração, vai te atender bem, né? Eu não falo isso porque ele está aqui comigo, a gente vê essa percepção no Pedro, é uma pessoa realmente muito idônea, séria, e que com certeza vai, se não tiver um melhor negócio para você hoje, ele vai achar. Tá nos meus contatos tá no radar, né, com Pedro? Certeza. Tá no radar. É aquele tipo de corretor perdigueiro. Não desiste de você, vai atrás até conseguir você prosperar dentro de um negócio, né? Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua visita aqui no GiversCast. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom, muito gratificante. Espero que tenha mais oportunidades dessa também. Com certeza vai ter, porque o mercado imobiliário não para, né? E se você quer saber mais também dos outros episódios que já aconteceram, gente, a gente tem uma playlist aqui com mais de 60 episódios que já aconteceu aqui no GiversCast, viu? Foram vários empresários, muita coisa legal. E a RP Comunicação está com uma promoção, uma parceria muito bacana com o pessoal da Rede Massa, do SBT, aqui em Foz do Iguaçu. Se você quiser anunciar sua marca na TV, se você quiser fazer uma propaganda legal, neste mês, exclusivamente neste mês, a RP Comunicação está te dando de presente a produção de vídeos. Então, busca aqui a RP Comunicação, entenda como é que funciona esse processo para você anunciar na sua TV, anunciar na TV, e aí prosperar, né, gente? Quando você anuncia, mais pessoas te conhecem, mais negócios acontecem e com certeza você e sua família ficam bem mais felizes e de repente sobra até para fazer aquele investimento com o Pedro, né? Gente, até o próximo episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Um beijo no coração e eu aguardo vocês lá no próximo episódio. Valeu! Valeu, Pedro! Valeu, obrigado, gente!